Contos da Aterradora Homem-Macaco, 8 de maio de 2019. Ao longo dos anos, tenho escrito uma série de artigos sobre o estranho fenômeno do homem-macaco, que é dito assombrar a ponte séculos de idade 39 que atravessa o Shropshire Canal, Inglaterra. A história é muito estranha, cujas origens remontam a 21 de janeiro de 1879. Na noite em questão, um homem atravessara a ponte com seu carro e cavalo teve o maior susto de sua vida. A semi-espectral chimpanzé Like Animais correu pela ponte, aterrorizante tanto o homem e seu cavalo, e que de repente desapareceu na floresta. Várias outras observações foram feitas nos dias e semanas que se seguiram. Embora o caso original ainda é bem conhecido na área, muito menos se sabe sobre alguns dos encontros mais recentes com a besta fantasmagórica. Claro, o fato de que o homem-macaco foi visto por mais de 100 anos, e é espectral, em vez de carne e sangue totalmente, sugere que não é animal normal. Quanto aos casos mais recentes, eles são tão fascinantes como foram os relatados na última parte do século XIX. Conto da Criatura Canal, relatou-me no outono de 1999 de Margaret Butler, foi breve, mas igualmente tão intrigante quanto os de mais de um século antes. Em uma noite de fim de semana no inverno de 1997, Margaret tinha sido condução através da aldeia vizinha de Hampton com sua filha, Kathleen, quando por volta das 23h30, o par ficou chocado e apavorados pela visão surreal de um cambaleante, peludo homem-besta. Ele apareceu fora das franjas escuras da estrada, jogou seus braços ao redor no ar, e começou a gritar para nós, como um grande estrondo. Não surpreendentemente, a mãe apavorada e filha não uma vez desacelerar para obter um olhar mais atento para a criatura, mas em vez fugiu do local com a maior pressa. Simon Ferry foi um personagem que saiu da toca criptozoological na esteira de um artigo sobre o homem-macaco Kiremy Bott, ex-cabeça do UFO Grupo Staffordshire, e eu escrevi para a agora extinta Perseguição Publicar Jornal no verão de 2000, e que forneceu uma entrevista sobre bebidas uma noite em um antigo pub na cidade Staffordshire de Lichfield. Um observador de pássaros e amante da natureza jovial, Simon Meireme disse em uma chamada de telefone inicial e breve que ele tinha sido passear pela Shropshire Canal, aproximadamente 3/4 de uma milha da ponte 39, em um dia de verão brilhante. Realmente adornos barulho da frente, do outro lado do canal e nas árvores. 1982, quando ele ouviu o que ele descreveu como notavelmente, Simon acrescentou na entrevista mais longa para nós que foi como se o grito de uma raposa, e eu pensei que isso é o que era, isto é, até, como ele descreveu, eu vi esta grande coisa sangrenta, como um gorila, levante-se e decolar. Mas ele tinha ido embora antes que eu pudesse pensar em fazer alguma coisa sobre isso. E, em qualquer caso, era sobre o outro lado do canal e eu não estava nem perto a ponte para chegar lá. Mas eu balancei depois. Eu vou te dizer em resposta às nossas perguntas. Simon disse que a criatura não estava em toda a altura extrema geralmente atribuída a essas entidades criptozoological, como o Yeti do Himalaia e do Bigfoot da América do Norte, mas foi talvez 5 pés e meio de estatura no muito a maioria, e, possivelmente, um pouco menos, mesmo. E parecia ser altamente ágil e muito muscular, e certamente não o tipo de animal que uma pessoa gostaria de cruzar com em qualquer escuro e frio noite de inverno em 1879, ou em um dia de verão brilhante em 1982. Florence Abbott, já falecido, e que cresceu em Staffordshire, disse de ouvir contos estranhos do homem-macaco como uma criança no final de 1920. Muito interessante, de acordo com Florence, um tal conto que tinha sido diligentemente transmitido através de sua família falou de um encontro sobrenatural Like com o homem-macaco na aldeia de Hampton, apenas a uma curta viagem de voo de Seaves, caminho de volta em 1848.
Como a história foi relatada a mim por um Florença divertidamente rabugento, cuja filha foi o principal responsável por atuar como intermediário que nos uniu depois da perseguição pública, destacou o conto do Homem Macaco. Como dito por mim e Irene Bott, foi uma noite de outono em 1848 quando a testemunha, uma jovem do lado do pai de Florrie e da família que estava caminhando para a casa de seus pais em Hampton, encontrado nas sombras da propriedade vizinha uma criatura de 5 pés de altura, o homem, como que estava coberto de escuro, cabelo emaranhado e que emitia ruídos grunhir estranhos. Para mais do que 1 ou 2 minutos, o par ficou olhando para o outro, tanto aparentemente paralisado e enraizada no local. De repente, disse Florrie, o animal, se é isso que ele realmente foi, caminhou em direção a um campo próximo e prontamente desapareceu, literalmente, em um flash de luz brilhante muito semelhante ao de um flash da câmera. Na casa Bott, parece que o Homem Macaco foi praticamente o equivalente local do bicho-papão clássico, como Florrie bem lembrou. Meu irmão, minha irmã e eu estávamos todos contou esta história quando crianças e que, se fôssemos travesso o Homem Macaco viria para nós. A história era bem conhecida em nossa família quando eu era uma garotinha. Outra história que surgiu para mim em 2000, e que mais definitivamente merece uma menção aqui, veio de um homem que não quis um encontro pessoal comigo e até se recusou a revelar seu nome, mas que, em um telefonema à hora do almoço, brevemente me contou como ele tinha pessoalmente ouviu falar de um encontro com a besta da ponte no auge da Segunda Guerra Mundial. De acordo com o conto, o homem era de 12 anos de idade em 1943, quando um jovem Evacuel, um menino de cerca de 9 ou 10 anos que veio de algum lugar no East End de Londres, veio para ficar com seus vizinhos imediatos. O par regularmente jogado nos bosques e campos ao redor voo de aves durante o verão daquele ano. Um grau significativo de melancolia escura superou o jovem londrino, no entanto, quando ele confiou no meu chamador que, uma noite, a testemunha aparentemente tinha sido profundamente perturbado pelo encontro e jurou sua esposa para completar e sigilo absoluto. Minha fonte não sabia mais do que isso e não tinha falado com o rapaz de Londres por mais de meio século. Para o que valeu a pena, no entanto, ele disse que queria relacionar os detalhes para mim, como ele pensou que eu iria encontrá-los interessante. Eu certamente fiz encontrá-los interessantes. Agradeci ao homem e ele rapidamente desligou o telefone, para nunca mais ligar novamente. Assim vai no campo da monster caça. Relatórios têm definitivamente abandonado nos últimos anos. Talvez, a coisa espectral voltou do verdadeiro estranho a partir do qual ele certamente se originou. Ou, talvez, ainda é ao redor, esperando o momento certo para fazer a sua presença conhecida novamente. Espero que seja o primeiro.